Primo leve, é isto um homem? Dois no fundo. A viagem levou uns 20 minutos. O caminhão parou. Via-se um grande portão e em cima do portão uma frase bem iluminada, cuja lembrança ainda hoje me atormenta nos sonhos. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Descemos. Fazem-nos entrar numa sala ampla, nua e fracamente aquecida. Que sede! O leve zumbido da água nos canos da calefação nos enlouquece. Faz 4 dias que não bebemos nada. Há uma torneira e acima um cartaz. Proibido beber, água poluída. Besteira. É óbvio que o aviso é um deboche. Eles sabem que estamos morrendo de sede. Botam-nos numa sala, há uma torneira, Wasser trinken verboten. Bebo e convido os companheiros a beber também, mas logo cuspo fora a água. Está morna, adocicada, com cheiro de pântano. Isto é um inferno. Hoje, em nossos dias, o inferno deve ser assim. Uma sala grande e vazia, e nós cansados, de pé, diante de uma torneira gotejante, mas que não tem água potável, esperando algo certamente terrível, e nada acontece, e continua não acontecendo nada. Como é possível pensar? Não é mais possível. É como se estivéssemos mortos. Alguns sentam no chão. O tempo passa, gota a gota. Não estamos mortos. Abre-se a porta, entra fumando um sargento SS. Olha-nos sem pressa, pergunta: Wer kann Deutsch? Adianta-se um de nós que eu nunca vira. Chama-se Flash. Será nosso intérprete. O SS fala longa e tranquilamente. O intérprete traduz. Devemos formar filas de 5, deixando um espaço de 2 metros entre um e outro. A seguir, despir-nos e fazer uma trouxa com nossas roupas, conforme critério determinado. As peças de lã de um lado, o resto do outro. Tirar os sapatos com cuidado para que não nos sejam roubados. Roubados? Por quem? Por que deveriam roubar nossos sapatos? E os nossos documentos? E o pouco que ainda guardamos no bolso? E os relógios? Olhamos todos para o intérprete. O intérprete pergunta ao alemão, e o alemão continua fumando. Olha através dele como se fosse transparente, como se ninguém tivesse falado. Eu nunca tinha visto velhos nus. O Sr. Bergman usa um cinto herniário. Pergunta ao intérprete se deve tirá-lo, e o intérprete vacila. O alemão compreende, porém, fala sério ao intérprete, indicando alguém. O intérprete engole em seco e traduz. O sargento diz que o senhor tire o cinto e que receba o do senhor Cohen. Nota-se que as palavras saem amargas da boca de Flash. Foi este o jeito do alemão rir de nós. Logo vem outro alemão. Diz que devemos colocar os sapatos num canto, e assim fazemos, porque tudo já acabou. Sentimos que estamos fora do mundo, que só nos resta obedecer. Chega um sujeito de vassoura que leva os sapatos todos, varrendo-os para fora da porta, todos juntos, numa pilha só. Está maluco? Vai misturá-los todos, 96 pares de sapatos. A porta dá para fora, entra um vento gelado, estamos nus, cobrimos o ventre com os braços. Um golpe de vento bate à porta. O alemão torna a abri-la, fica olhando, absorto, como nos contorcemos uns detrás dos outros para abrigar-nos. Depois sai, tornando a fechá-la. Segundo ato. 4 homens entram bruscamente com pincéis, navalhas e tesouras para a tosquia. Usam calças e casacos listrados, um número costurado no peito. Devem ser da mesma espécie daqueles desta noite, ou da noite passada. Mas estes são robustos e saudáveis. Fazemos perguntas e mais perguntas. Eles simplesmente nos agarram e num instante estamos barbeados e tosquiados. Com que caras ridículas, ficamos sem cabelos. Os 4 falam numa língua que não parece ser deste mundo. Alemão, em todo caso, não é. Um pouco de alemão eu já entendo. Por fim, abre-se outra porta. Aqui estamos todos, trancados, nus, tosquiados e de pé, com os pés na água. É a sala das duchas.
Estamos sozinhos. Pouco a pouco o assombro cede. Falamos, todo mundo pergunta, ninguém responde. Estarmos nus numa sala de duchas quer dizer que vamos tomar banho. Tomarmos banho quer dizer que não vão nos matar. Ainda. Por que então nos deixam aqui de pé e não nos dão de beber e ninguém nos explica nada? Estamos sem sapatos, sem roupa, com os pés na água e faz frio. E há 5 dias que viajamos e nem podemos sentar. E as nossas mulheres? O sargento Leve pergunta se acho que elas também estão na mesma situação que nós. Neste instante, e onde será que estão e se poderemos revê-las? Respondo que sim, porque ele é casado e tem uma filhinha. Claro que tornaremos a vê-las. Eu, porém, já tenho a impressão de que tudo isto é apenas um enorme aparato para caçoar de nós e rebaixar-nos. É claro que vão nos matar. Só um louco poderia cair no conto e pensar que continuará vivendo. Mas eu não caí. Entendi que em breve tudo estará acabado. Talvez nesta mesma sala, quando eles estiverem cansados de nos ver nus, saltando de um pé para o outro, tentando de vez em quando sentar no chão e não podendo fazê-lo porque ali há um palmo de água fria. Caminhamos de um lado para o outro, falamos e falamos. Cada um fala com os demais, e isso resulta num grande barulho. Abre-se a porta, entra um alemão, é o sargento Tiantes. Fala brevemente, o intérprete traduz. O sargento mandou ficarem calados. Isto não é uma escola rabínica. Vê-se que estas palavras maldosas, que não são dele, fazem repuxar sua boca, como se ele cuspisse um bocado nojento. Rogamos que pergunte o que estamos esperando, quanto tempo ainda vamos ficar aqui, que pergunte pelas nossas mulheres, que pergunte tudo, mas não. Ele diz que não quer fazer perguntas. Esse flash, que contra a sua vontade concorda em traduzir para o italiano frases alemãs geladas e que se recusa a verter para o alemão as nossas perguntas, porque sabe que não adianta. E um judeu alemão de uns 50 anos, que tem no rosto a larga cicatriz de uma ferida recebida na Primeira Guerra Mundial, lutando contra os italianos no Rio Piave. É um homem retraído e caladão, pelo qual sinto um espontâneo respeito, porque compreendo que começou a sofrer antes de nós. O alemão se retira. Agora ficamos em silêncio, embora um tanto constrangidos por ficarmos em silêncio. Ainda é noite, e nos perguntamos se vai voltar a ser dia. Abre-se novamente a porta, entrando um camarada de roupa listrada. Ele é diferente dos outros, é mais idoso, usa óculos, tem mais cara de gente, é bem menos robusto. Fala conosco e fala italiano. Nada mais nos assombra. Parece-nos assistir a alguma peça maluca, dessas onde as bruxas, o Espírito Santo e o diabo aparecem no palco. Ele fala italiano, mas com dificuldade, com forte sotaque estrangeiro. Faz um longo discurso, é gentil, procura responder a todas as nossas perguntas. Estamos em Monowitz, perto de Auschwitz, na Alta Silésia, uma região onde vivem alemães e poloneses. Este é um campo de trabalho. Em alemão, chama-se Arbeitslager. Todos os prisioneiros, uns 10.000, trabalham na instalação de uma fábrica de borracha de nome Buna. O campo, portanto, também chama-se Buna. Receberemos sapatos e roupas. Não as nossas. Outros sapatos, outra roupa, igual a dele. Estamos nus à espera da ducha e da desinfecção, que se realizarão logo depois da alvorada, porque não se pode entrar no campo senão depois da desinfecção. Claro, teremos que trabalhar. Aqui todo mundo trabalha. Há, porém, trabalhos diferentes. Ele, por exemplo, é médico. Um médico húngaro que estudou na Itália. É o dentista do campo. Vive no campo há 4 anos. Não só neste, não. Buna existe há apenas 1 ano e meio. Apesar de tudo, como podemos ver, ele está bem, nem está magro, está tão magro assim. Por que está no campo? É judeu como nós? Não, responde com naturalidade, sou um criminoso. Continuamos com as perguntas. Às vezes ele ri, às vezes responde.
outras não. Nota-se que evita certos assuntos. Das mulheres não fala. Diz que estão bem, que em breve tornaremos a vê-las. Mas como? Onde? Conta-nos outras coisas, coisas estranhas e absurdas. Talvez ele também esteja caçoando de nós. Ou talvez esteja meio louco. No campo, a gente enlouquece. Conta que todos os domingos há concertos e jogos de futebol. Diz que quem é bom boxeador tem chance de ganhar uma vaga como cozinheiro. Que quem trabalha bem recebe bônus prêmios com os quais pode comprar tabaco e sabão. Que a água realmente não é potável, mas que a cada dia recebe-se um café de cevada, só que em geral ninguém o toma, já que a sopa é tão aguada que sozinha basta para aplacar a sede. Rogamos que nos consiga algo para beber. Responde que não pode, que veio às escondidas, contrariando ordens dos SS, já que não passamos pela desinfecção, e que tem que ir embora logo. Veio porque simpatiza com os italianos e porque, abre aspas, tem um pouco de coração, fecha aspas. Perguntamos ainda se há outros italianos no campo. Responde que há alguns, poucos, não sabe quantos, e muda de assunto. Nesse meio tempo, toca um sino. Ele desaparece correndo, deixando-nos atônitos, transtornados. Alguns sentem-se mais sossegados. Eu não. Continuo pensando que até o dentista, esse cara enigmático, está brincando conosco. Não quero acreditar em nada do que disse. Ao toque de sino, o campo escuro vai acordando. De repente, a água sai fervendo das duchas. 5 minutos divinos. Logo, porém, irrompem 4 pessoas, os barbeiros, talvez, que à força de gritos e empurrões nos mandam molhados e fumegantes para a gélida sala ao lado. Lá, outros tipos atiram-nos, berrando, sei lá que trapos esfarrapados, e nos socam na mão uns sapatões de sola de madeira. Não temos nem o tempo de compreender, e já nos encontramos ao ar livre, na neve azulada e gelada do amanhecer. E nus e descalços, com nossa trouxa na mão, devemos correr até outro barraco com 100 metros de distância. Lá podemos vestir-nos. Ao terminar, cada qual fica em seu canto, sem ousar levantar o olhar para os demais. Não há espelhos, mas a nossa imagem está aí na nossa frente, refletida em 100 rostos pálidos, em 100 bonecos sórdidos e miseráveis. Estamos transformados em fantasmas como os que vimos ontem à noite. Pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa, a aniquilação de um homem. Num instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada. Chegamos ao fundo. Mais para baixo não é possível. Condição humana mais miserável não existe, não dá para imaginar. Nada mais é nosso. Tiraram-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos. Se falarmos, não nos escutarão. E se nos escutarem, não nos compreenderão. Roubarão também o nosso nome. E se quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós a força para tanto, para que, além do nome, sobre alguma coisa de nós, do que éramos. Bem sei que, contando isso, dificilmente seremos compreendidos, e talvez seja bom assim, mas que cada um reflita sobre o significado que se encerra, mesmo em nossos pequenos hábitos de todos os dias, em todos esses objetos nossos, que até o mendigo mais humilde possui, um lenço, uma velha carta, a fotografia de um ser amado. Essas coisas fazem parte de nós, são algo como os órgãos de nosso corpo. Em nosso mundo é inconcebível pensar em perdê-las, já que logo acharíamos outros objetos para substituir os velhos, outros que são nossos porque conservam e reavivam as nossas lembranças. Imagine-se agora um homem privado não apenas dos seres queridos, mas de sua casa, seus hábitos, suas roupas, tudo, enfim, rigorosamente tudo que possuía. Ele será um ser vazio, reduzido a puro sofrimento e carência, esquecido de dignidade e discernimento. Pois quem perde tudo, muitas vezes perde também a si mesmo.
transformado em algo tão miserável que facilmente se decidirá sobre sua vida e sua morte, sem qualquer sentimento de afinidade humana, na melhor das hipóteses considerando puros critérios de conveniência. Ficará claro, então, o duplo significado da expressão, campo de extermínio, bem como o que desejo expressar quando digo chegar no fundo. Halfling. Aprendi que sou um Halfling. Meu nome é 174517. Fomos batizados. Levaremos até a morte essa marca tatuada no braço esquerdo. A operação foi pouco dolorosa, extraordinariamente rápida. Colocaram-nos numa fila e um por um, conforme a ordem alfabética dos nossos nomes, passando por um hábil funcionário munido de uma espécie de punção com uma agulha minúscula. Ao que parece, esta é a verdadeira iniciação. Só mostrando o número, recebe-se o pão e a sopa. Necessitamos de vários dias e de muitos socos e bofetadas até criarmos o hábito de mostrar prontamente o número, de modo a não atrapalhar as cotidianas operações de distribuição de víveres. Necessitamos de semanas e meses para acostumar-nos ao som do número em alemão. E durante muitos dias, quando o hábito da vida em liberdade me levava a olhar a hora no relógio, no pulso, aparecia-me ironicamente meu novo nome, esse número tatuado em marcas azuladas sobre a pele. Só bem mais tarde, pouco a pouco, alguns de nós aprenderam algo da macabra ciência dos números de Auschwitz, na qual se resumem as etapas da destruição do judaísmo europeu. Aos velhos do campo, o número revela tudo. A época da entrada no campo, o comboio com o qual se chegou e, consequentemente, a nacionalidade. Todos tratarão com respeito os números 30.000 e 80.000. Sobraram apenas algumas centenas. Assinalam os poucos sobreviventes dos guetos poloneses. Convém abrir bem os olhos ao entrar-se em relações comerciais com 116.000 ou 117.000. Já devem estar reduzidos a uns 40, mas trata-se dos gregos de Tessalônica. Não devemos deixar-nos enrolar. Quanto aos números mais altos, carrega uma nota de leve ironia, como acontece para os termos novato ou calouro na vida normal. O grande número típico é um sujeito barrigudo, dócil e burro, a qual se pode fazer acreditar que na enfermaria distribuem sapatos de couro para pés delicados, convencê-lo a correr lá, deixando a sua gamela de sopa aos nossos cuidados. Pode-se vender-lhe uma colher por 3 rações de pão. Pode-se mandá-lo até o mais feroz dos capos para perguntar: aconteceu comigo, se é verdade que o seu comando é o Korotschaio Comando, o comando de descascar batatas, e se é possível alistar-se nele. Por outra parte, o processo todo de inserir-se nessa ordem, nova para nós, acontece de forma grotesca e fantástica. Depois da operação tatuagem, encarregam-nos num barracão onde não havia ninguém. Os beliches estavam arrumados, mas nos foi severamente proibido tocá-los ou sentar neles. Assim, durante metade do dia, vagamos sem rumo no pouco espaço disponível, atormentados ainda pela sede exasperada da viagem. Abriu-se então a porta. Entrou um rapazote de roupa listrada, de boa aparência, pequeno, magro e loiro. Ele falava francês e nos aglomeramos ao seu redor, bombardeando-o com todas as perguntas que até então nos fizéramos uns aos outros inutilmente. Mas ele pouco falou. Aqui ninguém gosta de falar. Somos novatos, nada temos, nada sabemos. Para que perder tempo conosco? A contragosto esclareceu que os demais saíram para trabalhar, que voltarão à noite. Ele teve alta de manhã da enfermaria, por isso não precisava trabalhar hoje. Perguntei com uma ingenuidade que apenas uns dias depois já me parecia absurda, se ao menos receberíamos de volta as escovas de dentes. Ele não riu, mas com uma expressão de extremo desprezo jogou-me à cara:
Vous n'êtes pas à la maison? Este é o refrão que todos nos repetem. Vocês não estão mais em casa. Isto não é um sanatório. Daqui só se sai pela chaminé. O que significa isso? Já vamos saber. Por exemplo, com toda aquela sede, vi, do lado de fora da janela, ao alcance da mão, um bonito caramelo de gelo. Abro a janela, quebro o caramelo, mas logo adianta-se um grandalhão que está dando voltas lá fora e o arranca brutalmente da minha mão. Warum? Pergunta em meu pobre alemão. Hier ist kein Warum? Aqui não existe porquê. Responde, empurrando-me para trás. A explicação é repugnante, porém simples. Neste lugar tudo é proibido. Não por motivos inexplicáveis, e sim porque o campo foi criado para isso. Se quisermos viver aqui, teremos de aprendê-lo bem e depressa. Que não há luego e o santo volto, que sinueta altrimenti te nel certo. Ora, após hora, vai se acabando este primeiro longo dia no limiar do inferno. Quando o sol se põe no redemoinho de sombrias nuvens cor de sangue, finalmente mandam-nos sair do barracão. Será que vão deixar-nos beber? Não, eles não nos põem em fila. Mais uma vez, levam-nos até um grande espaço aberto que ocupa o centro do campo. E lá nos colocam, cuidadosamente formados. Depois, nada acontece por mais uma hora. Parece que estamos esperando por alguém. Uma banda de música começa a tocar ao lado do portão do campo. Toca Rosamunda, essa canção popular, sentimental. E isso nos parece tão absurdo que nos entreolhamos sorridentes, com escárnio. Nasce em nós uma sombra de alívio. Talvez essas cerimônias todas sejam apenas uma gigantesca palhaçada ao gosto teutônico. A banda, porém, depois de Rosamunda, continua tocando uma música após outra. E lá aparecem nossos companheiros, voltando em grupo do trabalho. Marcham em filas de 5, com um andar estranho, não natural, duro, como rígidos bonecos feitos só de ossos. Marcham, porém, acompanhando exatamente o ritmo da música. Eles também formam-se como nós, numa ordem meticulosa, na grande praça. Uma vez chegado o último grupo, somos contados e recontados durante mais de uma hora. Tem lugar longos controles que parecem convergir, todos, para um sujeito de roupa listrada, o qual, por sua vez, transmite seu relatório a um grupinho da SS em completo equipamento de guerra. Por fim, já escureceu, mas o campo é intensamente iluminado por faróis e holofotes. Ouve-se gritar, Absperr! E todos os grupos se desmancham num vai-vem confuso e turbulento. Os prisioneiros já não caminham rígidos, de peito estufado. Cada qual se arrasta penosamente. Reparo que todos levam na mão, ou pendurado no cinto, uma gamela, quase do tamanho de uma bacia. Nós também, os recém-chegados, andamos no meio da multidão, à procura de uma voz familiar, de um rosto amigo, de um guia. Encostados na parede de um barracão, estão sentados no chão 2 rapazes. Parecem bem jovens, 16 anos no máximo. Ambos têm o rosto e as mãos sujos de fuligem. Um deles me chama enquanto passamos. Em alemão, faz-me umas perguntas que não entendo. Quer saber de onde viemos. Italien, respondo. Gostaria de lhe perguntar muita coisa, mas o meu vocabulário alemão é reduzidíssimo. Eu pergunto, você é judeu? Sim, judeu polonês, ele responde. Faz muito que está no campo? 3 anos, e mostra 3 dedos. Deve ter entrado ainda criança, penso com horror. Por outro lado, isso significa que pelo menos alguém consegue viver aqui. Qual é o seu trabalho? Schuller,
responde. Não compreendo. Eisen, Feuer, ferro, fogo. Insiste e faz um gesto com as mãos de quem bate com o martelo na bigorna. É um ferreiro. Ich Chemiker, digo, e ele acena sério com a cabeça. Chemiker gut. Tudo isso, porém, só tem a ver com o remoto futuro. O que me atormenta agora é a sede. Beber água. Nós, nada água, digo. Ele olha com o rosto sério, quase severo, acentua cada palavra. Não beber água, companheiro. E acrescenta algo mais que não entendo. Warum? Geschwollen, responde laconicamente, inchado. Explica, inflando as bochechas e representando com as mãos monstruosa tumescência do rosto e do ventre. Warten bis heute Abend. Esperar até hoje à noite. Traduzo palavra por palavra. Logo ele pergunta. Ich komme, du? Digo meu nome. Pergunta. Onde tua mãe? Na Itália. Exclame estranha. Judia na Itália? Ele pergunta. Sim. Tento explicar. Escondida, ninguém conhece, fugir, não falar, ninguém vê. Ele compreendeu. Levanta-se, aproxima-se de mim, timidamente me abraça. Terminou o episódio e sinto uma tristeza tão pura que é quase alegria. Nunca mais vi Schlome, mas não esqueci seu rosto sério e suave, de criança, que me recebeu no umbral da casa dos mortos. Muitíssimas coisas ainda deverão ser aprendidas. Muitas, porém, já aprendemos. Já temos ideia da topografia do campo. Este nosso campo é um quadrado de uns 600 metros de lado, fechado com 2 cercas de arame farpado, sendo a de dentro ligada à corrente de alta tensão. Consta de 60 barracos de madeira, aqui chamados blocos. Destes, uma dezena ainda está em construção. Além dos blocos, o conjunto imaterial das cozinhas, uma granja experimental cuidada por um grupo Haftlings privilegiados, os barracos das duchas e das latrinas, um para cada 6 ou 7 blocos. E mais, alguns blocos destinados a finalidades especiais. Antes de tudo, um conjunto de 8 na extremidade leste do campo, constitui a enfermaria e o ambulatório. Há logo o bloco 24, Kratzenblock, para os sarnentos. O bloco 7, no qual nunca entrou nenhum Häftling comum, reservado à prominência, ou seja, à aristocracia, aos prisioneiros incumbidos de funções superiores. O bloco 47, para o Reichsdeutsche, os arianos alemães, políticos ou criminosos. O bloco 49 só para capos. O bloco 12, metade do qual funciona como cantina para o Reichsdeutsche e os capos, ou seja, para a distribuição de tabaco, pó inseticida e ocasionalmente outros artigos. O bloco 37, contendo o escritório central e a chefia do trabalho, e por fim o bloco 29, que fica sempre com as janelas fechadas, porque é o Frauenblock, o bloco das mulheres, o prostíbulo do campo, servido por moças Häftling polonesas e reservados aos Reichsdeutsche. Os blocos residenciais comuns dividem-se em 2 setores. Num deles, Tagesraum, mora o chefe do bloco com seus amigos. Há uma longa mesa, cadeiras, bancos, um monte de objetos de cores vivas, fotos, recortes de revista, desenhos, flores artificiais, bibelôs. Nas paredes, grandes inscrições, provérbios e versinhos exaltando a ordem, a disciplina, a higiene. Num canto, a vitrina com os apetrechos do Block Freezer, barbeiro autorizado, as conchas para distribuir a sopa e 2 cacetes de borracha, oco um, maciço outro, para manter a disciplina supracitada.
O segundo setor é o dormitório e só contém beliches. 148 beliches de 3 camas cada um, encaixadinhos um no outro como células de colmeias, de modo a aproveitar todo o vão até o teto e divididos por 3 corredores. Aqui vivem os comuns Raftling, em número 200 a 250 por bloco. Na maioria dos casos, portanto, 2 para cada cama. As camas são de tábuas removíveis, cada uma com um fino colchão de palha e 2 cobertores. Os corredores são tão estreitos que mal dão para 2 pessoas se cruzarem. O espaço disponível é tão pequeno que os moradores de um bloco só cabem nele quando a metade está deitada nos beliches. Daí a proibição de entrar num bloco ao qual não se pertence. No meio do campo está a Praça da Chamada, imensa, onde a gente se reúne cada manhã para formar os grupos de trabalho e à noite para ser contado. Na frente da praça há um canteiro, com a grama cuidadosamente aparada. Lá são armadas as forcas, quando necessário. Aprendemos rapidamente que os hóspedes do campo dividem-se em 3 categorias: os criminosos, os políticos e os judeus. Todos vestem roupas listradas. Todos são Haftling, mas os criminosos levam, ao lado do número, costurado no casaco, um triângulo verde. Os políticos, um triângulo vermelho. Os judeus, que formam a grande maioria, levam a estrela de Davi, vermelha e amarela. Os SS estão aqui, sim. Poucos, porém, fora do campo, e raramente aparecem. Nossos verdadeiros patrões são os triângulos verdes, que podem fazer de nós o que querem, e além deles, os das outras 2 categorias que se prestem a secundá-los. E estes não são poucos. Outras coisas aprendemos ainda, uns mais, outros menos, rapidamente, conforme o temperamento de cada um. A responder, já vou, a não fazer nunca perguntas, a fingir ter compreendido sempre, aprendemos o valor dos alimentos. Nós também, agora, raspamos o fundo da gamela e a seguramos debaixo do queixo quando comemos pão, para não desperdiçar migalhas. Nós também, agora, sabemos que não é a mesma coisa receber uma concha de sopa retirada da superfície ou do fundo do panelão, e já estamos em condições de calcular na base da capacidade dos diversos panelões qual é o lugar mais conveniente quando entramos na fila. Aprendemos que tudo serve: o pedaço de arame para amarrar os sapatos, os trapos para envolver os pés, o papel para forrar, embora proibido, o casaco contra o frio. Aprendemos que, por outro lado, tudo pode ser roubado. Aliás, que é automaticamente roubado ao menor descuido, e para evitar isso, tivemos que aprender a arte de dormir apoiando a cabeça numa trouxa feita com o casaco e contendo todos os nossos pertences, da gamela até os sapatos. Já conhecemos em grande parte o regulamento do campo, que é absurdamente complicado. Inúmeras são as proibições: aproximar-se a menos de 2 metros do arame farpado, dormir com casaco posto ou sem ceroulas, ou de chapéu na cabeça, usar os lavatórios e as privadas, que são só para capos ou só para Reichsdeutsch, cidadãos alemães, não tomar ducha nos dias marcados ou tomá-la fora desses dias, sair do bloco com o casaco desabotado ou com a gola levantada, levar por baixo da roupa papel ou palha para se proteger do frio, lavar-se de outra maneira que não seja com o peito nu. Infindáveis insensatos são os rituais obrigatórios. Cada dia de manhã deve-se arrumar a cama, perfeitamente plana e lisa, passar nos tamancos barrentos a graxa patente para isso destinada, raspar das roupas as manchas de barro, as de tinta, gordura e ferrugem, pelo contrário, são admitidas. À noite, a gente deve submeter-se ao controle dos piolhos e ao da lavagem dos pés. Aos sábados, fazer-se barbear e raspar o cabelo. Cerzir ou fazer-se cerzir os farrapos. Aos domingos, submeter-se ao controle geral da sarna
e ao dos botões do casaco, que devem ser 5. Tem mais. Inúmeras circunstâncias, normalmente irrelevantes, a que se tornam problemas. Quando as unhas crescem, a gente precisa cortá-las. E isso só pode ser feito com os dentes. Quanto às unhas dos pés, basta o atrito dos tamancos. Se a gente perde um botão, deve aprender a costurá-lo com arame. Se vai à latrina ou ao lavatório, deve levar tudo consigo, sempre e a toda parte. E enquanto lava os olhos, manter a trouxa da roupa bem apertada entre os joelhos. De outra maneira, nesse instante ela sumiria. Se um sapato aperta, a gente deve apresentar-se à noite à cerimônia da troca de sapatos. Ali põe-se à prova a perícia do sujeito. No meio da multidão apinhada, deve-se conseguir escolher, só por um olhar, um sapato, não um par, um sapato só, que sirva para o nosso pé, já que uma vez feita a escolha, não é permitida nova troca. E não é de crer que os sapatos signifiquem pouco na vida do campo. A morte começa pelos sapatos. Eles se revelam para a maioria de nós verdadeiros instrumentos de tortura, que após umas horas de marcha, criam feridas dolorosas sujeitas à infecção certa. A gente então caminha como se tivesse uma bola de ferro amarrada no pé. Daí a estranha andadura do exército de fantasmas que a cada noite volta em formação de marcha, sempre chega por último e sempre apanha. Se perseguido, não consegue fugir. Seus pés incham, e quanto mais incham, mais insuportável torna-se o atrito com a madeira e a lona dos sapatos. Então só resta o hospital, mas entrar no hospital com o diagnóstico Dick Fuschen, pés inchados, é sumamente perigoso, já que todos sabem, especialmente os SS, que dessa doença aqui não dá para se curar. E ainda não falamos do trabalho, que por sua vez é um emaranhado de leis, tabus e problemas. Trabalhamos todos, com exceção dos doentes, e fazer-se reconhecer como doente exige por si só uma ampla bagagem de conhecimentos e experiências. Cada manhã saímos do campo em formação, dirigidos à fábrica. Cada noite em formação voltamos. Quanto ao trabalho, estamos divididos em perto de 200 comandos, cada um com um mínimo de 15 homens e um máximo de 150, comandado por um capo. Há comandos bons e ruins. A maioria deles é destinada aos transportes. E o trabalho é duro, principalmente no inverno, já que é feito ao ar livre. Há também comandos de especialistas, eletricistas, ferreiros, pedreiros, soldados, mecânicos e etc. Cada qual destinado a certa oficina ou setor da fábrica, e dependente de maneira mais direta de mestres civis, em geral alemães e poloneses. Isto, obviamente, só acontece nas horas de trabalho. No resto do dia, os especialistas, que não passam de 300 ou 400 ao todo, não gozam de tratamento diferente dos trabalhadores comuns. A destinação de cada um aos vários comandos é orientada por um escritório específico do campo, Arbeitsdienst, chefia do trabalho, que fica em constante contato com a direção civil da fábrica. O Arbeitsdienst toma suas decisões na base de critérios misteriosos e frequentemente está claro na base de preferências e subornos, de maneira que, se alguém dá o jeito de conseguir comida, pode estar quase seguro de conseguir também um bom trabalho na fábrica. O horário de trabalho varia conforme a estação. Todas as horas são horas de trabalho, portanto, oscila-se de um horário mínimo invernal, 8 ao meio-dia e meio-dia e meio às 4 horas, a um horário máximo de verão, das 6h30 ao meio-dia e 1h às 18 horas. Os Häftlinge não podem, de maneira alguma, estar trabalhando nas horas de escuridão ou quando há cerração fechada, embora trabalhem normalmente se chove, se neva ou, o que é bem frequente, se sopra o vento feroz dos Cárpatos.
Isso porque a escuridão ou cerração poderiam favorecer tentativas de fuga. Um domingo em cada 2 é dia normal de trabalho. E nos domingos de folga, em vez de trabalhar na fábrica, trabalha-se, em geral, na manutenção do campo, de modo que os dias de verdadeiro descanso são raríssimos. Esta será, então, a nossa vida, cada dia conforme o ritmo fixado. Asruken e Enruken. Sair, voltar, trabalhar, dormir e comer, adoecer, sarar ou morrer. Até quando? Os velhos habitantes do campo riem dessa pergunta. Uma pergunta pela qual se conhecem os recém-chegados. Riem e não respondem. Para eles, desde meses e anos, o problema do futuro longínquo foi se apagando. Perdeu toda a intensidade perante os problemas do futuro imediato, bem mais urgentes e concretos. Como a gente comerá hoje, se vai nevar, se vamos ter que descarregar carvão. Se fôssemos seres razoáveis, teríamos que aceitar esta evidência, que não podemos absolutamente prever nosso destino, que qualquer suposição é arbitrária e carece de todo fundamento. Raramente, porém, os homens são razoáveis quando está em jogo a sua própria sorte. Eles preferem sempre as atitudes extremas. Conforme seu caráter, alguns de nós convenceram-se logo de que tudo está perdido, de que aqui não dá para viver, de que o fim é próximo e inevitável. Outros que, por penosa que seja a vida que os espera, a salvação é provável e não está longe. Se tivermos fé e força, tornaremos a ver nossos lares e os seres amados. As duas categorias, a dos pessimistas e a dos otimistas, não são, porém, tão bem determinadas. Não porque haja muitos agnósticos, mas porque a maioria, sem memória nem lógica, oscila entre as duas posições extremas, conforme o interlocutor e conforme o momento. Aqui estou, então, no fundo do poço. Quando a necessidade aperta, aprende-se em breve a apagar da nossa mente o passado e o futuro. 15 dias depois da chegada, já tenho a fome regulamentar, essa fome crônica que os homens livres desconhecem, que faz sonhar à noite, que fica dentro de cada fragmento de nossos corpos. Aprendi a não deixar que me roubem. Aliás, se vejo por aí uma colher, um barbante, um botão dos quais consiga tomar posse sem risco de punição, embolso-os, considero-os meus, de pleno direito. Já apareceram no peito de meus pés as torpes chagas que nunca irão sarar. Empurro vagões, trabalho com a pá, desfaleço na chuva, tremo no vento, mesmo meu corpo já não é meu. Meu ventre está inchado, meus membros ressequidos, meu rosto úmido de manhã e chupado à noite. Alguns de nós têm a pele amarelada, outros cinzenta. Quando não nos vemos durante 3 ou 4 dias, custamos a reconhecer-nos. Resolveramos encontrar-nos, nós, italianos, cada domingo à noite, num canto do campo. Mas paramos logo com isso. Era triste demais encontrar-nos cada vez em menor número, cada vez mais disforme, esquálidos. E custava caminhar até lá, por perto que fosse. E ainda, encontrando-nos, aconteceria lembrar, pensar, melhor não.